Fabricando Ideias. Oferecimento Omnier. Mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa. IG, a sua piscina. Bom dia! Olha só, gente, amanhã é Dia das Mães e o programa hoje está assim muito especial, então fica com a gente. E falando em Dia das Mães, que tal amanhã você levar o café da manhã lá para sua mãe? Olha que delícia! Já vou te dar a dica lá da padaria Padoca. Tudo fresquinho, você prepara aí, passa lá na padaria, compra tudo fresquinho, leva lá de presente para falar um bom dia para sua mãe. Olha que delícia, eu ia gostar, hein? Já tem uma dica. Então, para as mamães que estão aqui com a gente, um feliz Dia das Mães, abençoado para todos vocês também, viu? E vou começar aqui com a nossa patrimônio aqui do Fabricando Ideias. Doutora Camila Franzi! Gente, não é? Dia. É tão gostoso. Eu sei que as pessoas veem você. Não existe a Camila sem Fabricando Ideias e nem Fabricando Ideias sem Camila. Pronto. É verdade, é uma né? delícia estar aqui sempre, gente. É muito gostoso. Ok, e sua mãe acompanha tudo certinho, te dá bronca, né? Ela acompanha muito. Já fala Feliz Dia das Mães pra ela. Isso aí, mamãe querida. Feliz Dia das Mães. Minha mãe é uma mulher à frente do tempo dela, que eu amo muito e responsável por eu estar aqui, né? Ah, maravilhosa sua mãe. Ah, ela é muito linda. Cá, hoje você trouxe aqui perguntas, né? Então, Sim. a gente vai liberar lá as perguntas para Camila. Vamos lá, Camila, como identifico se meu filho precisa de fisioterapia respiratória? Essa pergunta veio de Rio Preto. Bom, essa é uma questão bem importante e a gente tem vários momentos da físio, mas o principal, aquele momento em que a criança está com bastante secreção, nariz todo entupidinho, com coriza, tosse bem carregada, aquela criança que começa a brincar um pouquinho e já cansa, ou os que alimentam os bebês, né, não conseguem mamar direito. Esse é fundamental a fisioterapia. E depois a gente tem as fisioterapias de controle, de reabilitação pulmonar, que é para aquela criança que está sempre resfriada, que está na idade de escola, de início de escola, os asmáticos, os com fibrose cística, enfim. Aí vai um monte. Aí vai. Vamos lá, mais uma. Em média, quanto tempo leva o tratamento de fisioterapia respiratória para ver o resultado da criança lá de Dolcinópolis? Olha, depende muito da questão. Para essa criança que a gente estava falando antes, que é a criança que está no momento agudo da questão respiratória, na primeira sessão a gente já tem que sentir um resultado. Pelo menos vai ser aquela noite em que a criança vai dormir um pouco melhor, a secreção que estava parada, que se sentia aquela tosse que a gente fala, a mãe fala assim, muito tem a pigarra aqui, né? Não sai. Ela vai começar a desprender essa secreção e cada caso vai ser um caso para a gente pôr, e cada criança tem um tempo de resposta. Não tem uma receita de bolo, né? Tem que ser avaliado, né? Na primeira a gente já tem um pouquinho de resultado. Tá. Existem exercícios ou técnicas que podemos praticar em casa? De Presidente Prudente. Gente, o melhor exercício, a melhor resposta para isso é permitir que a sua criança brinque. Isso que eu ia falar, o brincar, que a Camila fala muito aqui. O brincar. E aí tem uma questão importante. O brincar com movimento. Porque às vezes a gente pergunta para as mães, seu filho brinca? E aí a gente vê aquela sala cheia de brinquedos, mas todos os brinquedos de ficar sentado. Bonecas, carrinhos, jogos, a criança passa sentada. Então é o brincar, gente, sem tela e o brincar de movimento. Aquele que vai para a praça, aquele que desce na área de lazer do prédio, que vai no parque, que corre, que pula, que escala, né? Essas coisas de escalar em árvore, escada, escorrega, pular, jogos de movimento. Então isso ajuda no fortalecimento. Muito o corpo. Isso. Tá, vamos para mais uma. Quais os sinais indicam que meu filho está melhorando de uma bronquiolite? Catanduva. Bom, a bronquiolite é uma inflamação, né? É uma doença, então ela tem um tempo de resposta, geralmente do terceiro ao quinto dia é o pior momento da bronquiolite. De uma semana a 10 dias a gente começa a melhorar, mas na grande maioria das crianças ela vai ficar com uma tosse que chega até 40 dias, de 30 a 40 dias, aquela tossinha ali que incomoda as famílias. Aquela famosa tosse. Eu acho que dá tempo para mais uma, hein? Vamos lá. Como prevenir uma pneumonia? Tem como? A fisioterapia ajuda nesse caso? Puxou-a. A pneumonia, a gente vai ter que lembrar todas aquelas etiquetas respiratórias que a gente falou muito na pandemia, né? O cuidado com a higiene das mãos, a higiene dos produtos, o cuidado da alimentação, as vacinas, os lugares muito fechados, tudo isso
previne contato com os vírus e as bactérias, né? A fisioterapia é extremamente indicada e a fisioterapia que a gente falou lá na primeira pergunta, que é aquela que ajuda na reabilitação pulmonar feita a longo prazo, ela dá condições sim para o corpo do seu filho a ter, ter uma resposta mais rápida em relação aos vírus. Muito obrigada. Eu que agradeço. E olha, uma sabatina, gente. Não, é rapidinho. E se você ouviu alguma coisa aí, dá para uma mamãe que tá passando por esses, né, por tosse, por bronquiolite, já encaminha. Daqui a pouco a gente tá lá no YouTube, já encaminha o programa para ela tirar as dúvidas, viu? Muito obrigada. E feliz Dia das Mães para você. Obrigada, é verdade. A gente fala, a gente esquece. Pois é. Obrigada, Cá. Gente, ó, vou para um recadinho da Única Farmácia de Manipulação Comercial e já volto. Gente, o Keranat é um produto exclusivo da Farmácia Única. Ele é um aliado para a saúde dos cabelos. Ajuda no fortalecimento, previne quedas, além de controlar a oleosidade e deixa o cabelo super sedoso. É uma fórmula que contém biotina, cisteína, vitamina Z e zinco e é essencial para a saúde diária do seu cabelo. Com apenas uma cápsula, você consegue todos esses benefícios. Então, se você quer um cabelo fortificado, saudável, sem quedas e livre de oleosidade, entre em contato conosco através do site ou do nosso WhatsApp, Única Farmácia de Manipulação em São José do Rio Preto. Melhore seus resultados nas redes sociais. Marketing não é tudo igual. Com intencionalidade e estratégia, desvende o idioma do mundo digital e alcance seus objetivos. Idioma Digital, o marketing que fala a sua língua. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Voltamos para o nosso segundo bloco. Estou aqui com a doutora Ana Clara Bertelli. E como o programa é especial, né, de mães aí, ela vai falar para a gente sobre dores e lesões durante e após a gestação. Olha que tema legal. Bom dia, doutora. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. A doutora tá até florida, ó, de homenagem às mamães hoje. Que legal. Doutora, por que ocorre dores durante a gestação e após a gestação? Bom, é muito comum, né, durante e após a gestação, a mulher perceber dores que antes ela não apresentava. Isso porque, durante a gravidez, o corpo passa por inúmeras mudanças, tudo para uma adaptação para melhor receber esse bebê. Nós passamos por alterações hormonais, retenção de líquido e aumento de peso. Por conta disso, esses hormônios que estão ali para afrouxar alguns ligamentos e preparar a pelve da mulher para receber esse bebê e também para o momento do parto, acaba também atuando em outros ligamentos, fazendo com que eles fiquem mais frouxos e vulneráveis a lesões. Então é muito comum a mulher reclamar de dor nas pernas, joelho, nas costas, tudo por conta dessas alterações. E ela fica mais suscetível a lesionar também. Além do mais, essa retenção de líquidos que ocorre na gravidez também pode levar à compressão de alguns nervos e levar a sintomas de formigamentos, redução de sensibilidade, principalmente nas mãos. E as dores sinalizam algo mais grave, doutora, ou não? Se essa dor, ela vem e permanece, aquela dor que é mais persistente, que fica ali ao longo de dias, semanas, e ela tem aquela característica de piorar ao longo dos dias, essa dor pode sinalizar algo mais sério. Afinal, essas alterações hormonais também podem ser o suficiente para ativar algumas desordens do sistema imunológico, levando a doenças reumatológicas autoimunes sistêmicas mais graves. Então, na persistência dos sintomas, a percepção de rigidez, que são as articulações mais duras pela manhã, difícil de movimentar, além de outros sintomas, né, como a fadiga, queda de cabelo, mancha na pele, isso sinaliza algo mais sério e aí é necessário uma avaliação especializada. Então, aí a gente tem que cuidar disso. Doutora, como prevenir e melhorar o quadro de dor?
Para prevenir e também para aliviar essas dores, caso elas já estejam acontecendo, é essencial o fortalecimento muscular. Então, a prática de atividade física faz com que a musculatura fique mais forte e auxilie na estabilização dessa articulação, que devido à frouxidão dos ligamentos, fica mais vulnerável a lesões. Além do mais, alongamentos que devem ser feitos ao longo do dia, fisioterapia, correções posturais, né? E se a mulher fica muito tempo na mesma posição, é importante ela se alongar e mudar de posição para evitar que isso se agrave. Doutora, quem tem fibromialgia, por exemplo, piora, assim, na gestação, dá uma piorada nas dores? Sim, pode piorar, porque essas mesmas alterações hormonais, essa retenção de líquido, pode ser o suficiente para piorar os sintomas da fibromialgia que já existe nessa mulher. Então, é comum, até porque algumas medicações que nós utilizamos para o tratamento da fibromialgia, às vezes é necessário suspender ao longo da gravidez. Então, nós temos que recorrer a outros métodos para melhorar as dores e todo o impacto que a fibromialgia causa no dia a dia dessa paciente. Ai, doutora, muito obrigada. E quer deixar um recadinho para as mamães hoje? Olha, mamães, o autocuidado é essencial. Então, dê ouvidos ao seu corpo. Se você estiver sentindo dores, essas dores estão persistindo, piorando, vamos marcar uma avaliação e vamos cuidar para que você aproveite ao máximo esse momento que é seu e do seu bebê. Ai, muito obrigada, doutora. Obrigada, Paula. Olha, gente, eu vou seguindo aqui, chamando um recadinho do ateliê Aquaflor. Nós trabalhamos com as flores secas, elas são versáteis, lindas, elas trazem encantamento para todos os presentes. Então eu convido você que quer aprender um pouquinho mais sobre a arte floral a me procurar nas redes sociais para saber sobre as datas. E são lindos, são diferentes, gente. Tá aqui no estúdio, ó, o cheirinho delas também. Então, é um presente diferente. Dá para você ganhar um dinheiro aí na sua cidade, trabalhando com esses produtos aqui que ela vai te ensinar. Se você tem uma turminha aí, quer levar a Juliana aí para sua cidade, ensinar essa turma, né? O pessoal às vezes se reúne, os amigos, as amigas. A gente tem aqui no programa grupos de amigas que tomam café juntas aos sábados assistindo o programa, viu, Juliana? Então, ó, olha que legal fazer um curso aí para as amigas e aprender, dá tempo de vender. Já começa a vender o ano todo para as datas sazonais, né? Sim. Então é muito legal. A gente aqui, eu tô encantada com o trabalho da Juliana, viu, gente? Então, uma oportunidade de negócio. Lá na sua rede social você vai colocar tudo sobre o curso, né? Isso, é só me procurar nas redes sociais que eu informo. Então tá bom. Olha só que dica legal, hein? Não esquece, já anota aí. Obrigada aí, Juliana, da Aquaflor. E eu tô aqui com a doutora Pri. Oi, doutora, Olá, bom dia. Bom dia. Doutora, suas perguntas são... Adoro, né? Adoro. Vamos lá, vamos começar? Vamos. Doutora Pri, meu filho tem 15 anos e toma pelo menos 2 latinhas de energético no dia. Será que faz mal? Então, gente, faz, Só né? faz, né? Faz mal, sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria realmente contraindica para criança e adolescentes o uso de energético. Até adulta a gente toma já Dá uma palpitação, não é? alguma coisa, Exato. Né? Na verdade, o energético, ele tem muita cafeína, muita taurina, em alguns casos tem um pouco de guaraná também, e tudo isso acelera o coração. Então dá uma agitação, pode dar insônia, pode dar alteração dá uma irritabilidade, pode dar arritmia cardíaca. Então, gente, não, é perigoso. Criança e adolescente, evitar mesmo. No caso dele, é até legal, como ele toma 2 latinhas por dia, é até legal tirar devagar. Então, começar a dar 1,5 latinha por dia, umas 2 semanas. Depois, uma só, e ir tirando devagar, senão ele vai sentir muito. Nossa, Sim. é perigoso. Perigoso. Doutora Pri, tenho hipotiroidismo desde os meus 17 anos e quero engravidar. Isso pode atrapalhar? Então, o hipotiroidismo, gente, quando ele está descompensado, ele pode dificultar a mulher a engravidar.
A partir do momento que a mulher está controlada, que o hormônio está normal, não dificulta engravidar. Mas eu costumo falar para minhas pacientes assim, eu tenho que ser a primeira pessoa a saber que você engravidou. Então assim, engravidou antes de avisar o marido, Não, me já avisa. avisa a doutora Pri. Exato. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe que a gente está grávida, a gente tem que aumentar a dose. Então a gente já aumenta de imediato. Por Pra quê? não ter esse problema. Problema só. para o neném. Tá. Por quê? Porque no início o neném não tem tireoide, então ele usa o hormônio da mãe. Como a mãe tem hipotireoidismo, ela não consegue aumentar a produção igual uma mulher com tireoide normal. Então a gente precisa aumentar a dose do hormônio tireoidiano dela. Certo. E assim, as consequências da falta de hormônio tireoidiano para o neném são muito graves. Então realmente tem que tratar. Mulher que tem hipotireoidismo não pode parar o hormônio na gestação, muito pelo contrário, tem que aumentar. Tá bom. Tá? Doutora Pri, sou chocolatra e morro de medo de ficar diabética. É verdade que o excesso de doces aumenta o risco de diabetes? Então, gente, não é verdade, por incrível que pareça. Ai, meu Deus! Eu juro, não é verdade. O que aumenta o risco de diabetes? Que é a diabetes tipo 2, que é aquela que é familiar, que é aquela que vem pelo excesso de peso. A diabetes tipo 2, ela vem por genética e vem por ganho de peso. Então, por exemplo, se a pessoa come chocolate todo dia, mas faz exercício, mas queima caloria, ela queima aquilo que ela ingeriu, tem uma outra alimentação saudável durante o dia, não vai ficar diabética. Certo. Então, agora, se ela come um monte de doce e com isso ela ganha peso pelo abuso de doce, aí sim aumenta o risco de diabetes. E você sabe que assim, existem medicações que tratam compulsão por doce. Então, no caso dela, que é chocolatra, às vezes vale a pena ela procurar um endócrino, porque tem medicações que ajudam na compulsão por doce. Né? Exato, que tratam compulsão mesmo, porque no caso dela, parece um quadro compulsivo. E tem medicações que tratam isso. Então, às vezes, se é uma coisa que a incomoda, que a deixa mal, eu acho que é uma coisa que ela pode tratar, ela pode procurar ajuda. Tá, doutora, para finalizar, deixa um recadinho para as mamães, porque hoje é dia das mães, amanhã, né, é dia das mães, então hoje a gente está aqui comemorando. Deixa um recadinho para as mães aí sobre o cuidado também com as crianças, para ficarem atentas. Sim, olha, eu quero que todas as mães tenham um bom dia, aproveitem esse Dia das Mães. E o meu recado é assim, fiquem de olhos nos seus filhos, observem tudo, observem o corpinho deles, observem como que eles estão agindo, se eles mudaram o comportamento, se eles estão mais irritados. Tudo isso pode ser uma alteração hormonal, tanto alterações no corpinho quanto alterações no humor. Então fiquem de olho, observem seus filhos, fiquem com seus filhos, aproveitem com eles, que com isso vocês vão conseguir perceber qualquer alteração. Ai, doutora, obrigada. Obrigada. Ela é tão lindinha, né? Tão meiga. Obrigada, doutora. Feliz Dia das Mães. Ai, obrigada pra você também, Obrigada, Paula. doutora. Eu vou para um comercial rapidinho e já volto. Na New Play, fabricamos playgrounds, academias ao ar livre e tudo para sua área de lazer com segurança, sustentabilidade e com qualidade. Transforme seu espaço. Fale com a gente. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Peça-nos um orçamento sem compromisso, aguardo vocês. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicom você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita.
Voltamos para o nosso último bloco. Estou aqui com a doutora Larissa Caniza, num programa cheio de amor, né? De Dia das Mães. Aí estamos comemorando, doutora, o Dia das Mães aqui no programa. Maravilhoso. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Paula. Sempre um prazer. Ah, eu adoro. E hoje tem as perguntinhas aqui que a doutora vai responder pra gente. Já vamos para as perguntas? Vambora. Preparada? Adoro. Vamos lá. Doutora Larissa, quais são os cuidados com a pele durante a gravidez? Veio lá de Mendonça. Bom, eu destacaria 2 cuidados principais. Certo. O primeiro, o uso do protetor solar, reaplicando 2 vezes ao dia, porque a gente sabe que durante a gravidez o risco de manchas de pele aumenta, e caprichar, Paula, na hidratação, usando bons hidratantes corporais para diminuir o risco de estrias. Só lembrando que gestantes devem evitar hidratantes corporais que contenham ureia. Então, dar preferência a hidratantes com ceramidas, dexpantenol e óleos vegetais como semente de uva e óleo de amêndoas. Protetor solar pode ser qualquer um ou tem também uma restrição? Boa, de preferência protetores solares minerais, 100% físicos, são mais seguros, embora os outros protetores não estejam contraindicados. Tá, vamos para a próxima. Como lidar com o cabelo ressecado e manchas na pele pós-dengue? Lá de Lucélia. Olha, interessante, né? O mês passado Nós a gente falou falou isso. sobre queda de cabelo pós-dengue. Então, o que a gente tem que lembrar? As manchas de pele pós-dengue, normalmente elas costumam se resolver, Paula, espontaneamente, num período de tempo variável aí de 1 a 3 meses. Mas é importante evitar exposição solar excessiva para que essas manchinhas melhorem mais rápido. E com relação aos cabelos, né, o principal problema é a queda de cabelos pós-dengue, mas o ressecamento pode acontecer. Investir em máscaras hidratantes, de preferência orientadas por um terapeuta capilar ou pelo seu dermatologista. Vamos à próxima. Durante a amamentação, posso fazer tratamento estético lá de Guararapes? Pode sim, caso a mamãe já esteja, né, nessa vibe. A grande maioria dos tratamentos estéticos já estão liberados durante a amamentação. Os lasers, por exemplo, a maioria deles já é liberada durante a gestação. A gente só evita peelings químicos que contenham ácido retinóico e derivados do ácido retinóico. Limpeza de pele está liberada, aí a esteticista só vai fazer algumas adequações dependendo dos produtos que ela utiliza na limpeza. E uma pergunta frequente que eles me fazem: toxina botulínica, preenchimentos e bioestimuladores durante a amamentação. Não é uma contraindicação absoluta, mas a gente avalia caso a caso, individualmente, para ver se é o melhor momento ou se a gente espera o fim da amamentação. Doutora, vai ter mais 2 perguntas que não vai dar tempo aqui, mas a gente vai gravar para colocar lá no nosso Instagram, combinado? Combinado. Então, terminou o programa, vai ter lá no nosso Instagram mais 2 perguntinhas, ó. Combinado. Então, uma de Rio Preto e uma de Badibacite. Então, você mandou perguntinha, fica ligadinho lá no nosso Instagram. Rapidinho pra gente finalizar, doutora, manda um recadinho para as mamães, né? Os cuidados das mamães aí. E qual a mensagem que você deixa nesse dia? Bom, a mensagem que eu deixo para todas as mães nesse mês de maio é: se cuidem, se valorizem. Beleza e autocuidado são fundamentais para que vocês estejam bem e possam executar o seu melhor papel, que é cuidar do outro. Então, para cuidar do outro, a gente tem que se cuidar e se amar também. Verdade, doutora. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães. Eu que agradeço, né? Paula. Para todas as mamães. Para todas nós. Obrigada, doutora. E agora nós vamos bater aquele papo gostoso com a Juliana Organizer e a gente vai falar agora sobre prosperidade, coisas boas, né, Ju? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Hoje o programa tá muito especial do Dia das Mães e é muito legal esse tema para o pessoal já começar, né, se organizar lá em casa. Com certeza. Ju, como a organização pode nos ajudar a ter uma vida mais próspera? Primeiro vamos entender o que seria prosperidade, porque para cada pessoa essa palavra pode ter uma definição diferente. Para uns a prosperidade pode significar ter um carro muito caro, morar numa mansão, ser famoso. Para outros pode significar morar numa casinha simples no meio do mato, ter seus bichinhos, e tá certo de um jeito ou de outro.
O importante é entender que para qualquer caso, a prosperidade tem a ver com conseguir manifestar o que você quer para a sua vida. Né? E a organização tem um papel fundamental nessa manifestação. Por quê? Organização tem a ver com cuidado. Quando que você consegue prosperar sem cuidar? Se você plantar uma horta e não cuidar dessa horta, ela vai prosperar? Não. Se você montar um negócio e não cuidar desse negócio, ele vai prosperar? Também não. Então isso começa dentro da nossa casa, com o cuidado com a nossa casa. Então a organização da nossa casa conta aí a partir de, não importa o tamanho da casa, não importa o tamanho da casa, né? Se você tiver uma casa de 1 cômodo e uma casa de, sei lá, 20 cômodos, é a mesma coisa. O cuidado que você tem com a sua casa que vai revelar se você vai atrair as energias para sua vida fluir, para sua vida. Entendi. Uma gaveta igual essa aí traz prosperidade? Então, quando vocês olham uma gaveta assim, aí toda bagunçada. Vamos procurar aqui alguma coisa, não acha nada, né? Você não acha nada, você tá toda bagunçada. Isso aqui muitas vezes reflete o nosso próprio estado mental. Porque quando a nossa mente está bagunçada, a gente deposita no ambiente essa energia e o ambiente reflete pra gente essa situação. Me dá aquela bagunçada ali que eu vou tirar pra gente agora falar da boa, né? Da prosperidade. Agora, olha essa situação aqui. É uma mesma gaveta de escritório, com uma solução simples, que são separadores. Você coloca cada coisa no seu lugar. E essa é a ideia. Quando a gente coloca cada coisa no seu lugar, a gente libera espaço, a gente abre espaço para o novo entrar na nossa vida. E isso é muito importante para atrair a energia da prosperidade. Eu ia te perguntar, isso começa a ativar a prosperidade. Com certeza, porque você libera espaço para o novo. Quando a gente tem coisas na nossa casa que não nos representam mais, coisas que a gente já não sente um sentimento bom com relação àquilo, essas coisas ficam ligadas a passados de outras versões nossas que já não fazem mais sentido. Certo. Né? E como que você vai conseguir atrair o novo para sua vida desse jeito? Ju, e aqui, ó, não tenho como comprar. Pode ser... Você pode usar a criatividade, casa, você né? pode usar o que você tiver em casa, uma caixinha que sobrou ali de um alimento, você lava bem, pode usar. Que legal. Então vamos aqui para os condimentos, para a parte de cozinha, é isso? Isso. A cozinha é uma grande aliada ou pode ser uma grande inimiga da nossa prosperidade, né? Porque o alimento está muito ligado a essa questão do fluxo da vida, né? Então imagina se você chega na sua cozinha e a sua despensa está desse jeito aqui. Né? Aqui tem um pacotinho aberto, preso com um prendedor. Remédio. Aí, ó, de vez em quando você acha um negócio que nem tem nada a ver, né, com o que tá aqui. Cadê aquele remédio? Tá jogado aqui no meio, né? Um pacotinho assim, ó, que tá atraindo bichinho e tudo. Sim. E aí aqui é a forma correta. Uma simples solução, não precisa ser um pote caro. Tá esse aí. Vamos até tirar para atrair prosperidade aqui pro programa. Vamos tirar. Não precisa ser caro, você pode reaproveitar, você pode usar potinho de vidro do molho que sobrou, né? E olha aqui a diferença, né? Tá tudo bem acondicionado, tudo identificado, tudo... Você sabe onde está tudo. Que dica boa. E você também, lá na sua loja, você tem também os potes. A pessoa fala assim, quero organizar. Agora, lembrei lá do programa Fabricando Ideias, da Juliana, quero organizar. Aí tem lá também que pode fazer o pedido para você. E você já vende, a Juliana já vende esses produtos para organizar a sua vida, a sua casa e atrair prosperidade, né? Com certeza, para facilitar. Ó, amanhã é Dia das Mães, então já é um presentão. Então os filhos aí, ó, já é um presentão. Entre em contato com a Ju e até dá uma assessoria que fala, Ju? Consultoria. Consultoria de personal aí para sua mãe. Olha que presente bacana. Eu um presente sensacional. Sensacional. Muito obrigada pelas dicas. Eu tenho certeza que as mulheres lá começaram a olhar as gavetas agora e vão ficar com você o sábado, né? No pensamento aí de sábado, viu, Ju? Obrigada. Espero que sim. Muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer os nossos parceiros aqui do Fabricando Ideias. Vou ficando por aqui.
Desejo para você um feliz Dia das Mães. E fica comigo lá nas redes sociais. Se o programa hoje teve algum assunto que você acha que serve para alguém, já tá lá no nosso YouTube, compartilha, tá bom? Um grande beijo. Beijo para minha mãe. Mãe, te amo. Beijo para todas as mamães aqui do pessoal da nossa produção também, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento Omie. Mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa. IG, a sua piscina.